Por que existem tantas religiões e todas dizem ser a verdade? Você já parou para pensar? Por que existem milhares de religiões espalhadas pelo mundo e, curiosamente, todas dizem ser a única verdade? Cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, religiões africanas, indígenas, espiritismo, todas afirmam que sua visão é a correta. E aí surge a pergunta que incomoda. Se só existe uma verdade absoluta, por que tantos caminhos diferentes? Será que alguém está mentindo? Será que todas estão erradas? Ou será que cada religião é apenas uma forma diferente de explicar aquilo que ninguém consegue provar? Fica comigo até o final, porque eu prometo, você nunca mais vai olhar para a religião da mesma forma depois desse vídeo. A origem da diversidade religiosa. Desde os tempos mais antigos, o ser humano sempre buscou respostas. De onde viemos? Por que existimos? O que acontece depois da morte? E, como ninguém tinha ciência, telescópio ou laboratórios, a solução foi criar narrativas. Os egípcios acreditavam que o sol era um deus navegando no céu. Os gregos achavam que os raios eram lançados por Zeus. Os povos nórdicos acreditavam que os trovões eram o martelo de Thor. Cada cultura, em diferentes lugares do mundo, criou a sua explicação. E com o tempo, essas explicações viraram religiões organizadas. O detalhe polêmico? Cada uma afirmava: a nossa versão é a verdadeira. Mas pense comigo, se cada povo jurava ter a verdade, isso não significa que a verdade sempre foi uma questão de quem contava a história melhor. A disputa pelo monopólio da verdade. Religião nunca foi só fé, foi poder. Quem controlava a religião, controlava a política, a cultura e até a economia. Na Idade Média, a Igreja dizia: a Terra é o centro do universo. Quem discordasse era queimado vivo. Os faraós se diziam deuses. Os reis usavam a religião para legitimar o trono. E até hoje, líderes religiosos de diferentes crenças afirmam que só eles têm o caminho da salvação. Percebe? A verdade religiosa sempre foi uma moeda de controle. Se a minha religião é a única verdadeira, automaticamente todas as outras são falsas. E o mais irônico, cada fiel acredita profundamente nisso, mesmo que tenha nascido em um país onde a religião dominante é outra. Você já parou para pensar que, se tivesse nascido na Índia, talvez acreditasse no hinduísmo? Se tivesse nascido na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano. Ou seja, a sua verdade pode ser só uma questão de geografia. O choque das religiões no mundo moderno. Hoje, com a internet, as pessoas têm acesso a informações que antes eram proibidas. Você pode estudar o Alcorão, a Bíblia, os Vedas, o Torá, sem sair de casa. E aí acontece algo explosivo. Quando você compara, percebe que cada religião tem contradições, falhas históricas e até semelhanças. O dilúvio aparece na Bíblia, mas também em textos sumérios bem mais antigos. Virgens que dão à luz deuses? Essa história não existe só no cristianismo. Deuses que morrem e ressuscitam? Vários povos já contavam isso muito antes de Jesus. Então vem a pergunta incômoda: será que todas beberam da mesma fonte? Ou será que inventaram versões diferentes da mesma ideia? E se for isso, por que continuam insistindo que só a deles é a certa? A guerra pela fé. Ao longo da história, milhões de pessoas morreram em nome da única verdade. As cruzadas, a Inquisição, os conflitos entre católicos e protestantes, muçulmanos e cristãos, hindus e muçulmanos, todos dizendo: Deus está do nosso lado. Mas pense comigo, se Deus é amor, por que tanta gente mata em nome dele? Se todas as religiões pregam paz, por que o sangue derramado nunca parou? E aqui vem o ponto polêmico. Talvez, no fundo, as religiões não estejam lutando por Deus, mas sim por fiel, território e poder. Porque onde existe fé, existe dinheiro, influência e política. E você acha mesmo que quem tem tanto poder vai abrir mão e admitir que talvez a verdade não seja só dele?
E afinal, existe uma verdade absoluta? Agora chegamos na parte mais difícil. Será que existe uma verdade absoluta? Uma religião que realmente está certa? Ou será que todas são pedaços de um mesmo quebra-cabeça, tentativas humanas de explicar o inexplicável? Afinal, ninguém nunca voltou da morte para dar entrevista em rede nacional e dizer qual religião acertou. O que existe são interpretações, tradições, dogmas e experiências pessoais. E talvez, só talvez, a verdade não esteja em nenhum livro sagrado, mas dentro da própria consciência de cada um. O problema é, enquanto cada religião insistir que é a única verdadeira, o conflito nunca vai acabar. Então eu deixo essa pergunta para você. Se existem milhares de religiões e todas dizem ser a verdade, será que não está na hora de questionar o que é a verdade? Será que a fé é uma busca individual que não deveria ser monopolizada por instituições? Ou será que realmente só uma religião é correta e todas as outras estão enganadas? Agora é com você. Deixa nos comentários a sua opinião. Você acha que existe uma única religião verdadeira? Ou que todas são apenas versões diferentes da mesma história? Esse debate pode ser polêmico, mas é exatamente isso que faz a gente refletir. E se você ficou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque esse assunto não termina hoje. Ele só está começando. E aí, qual é a sua verdade?